Crônicas, capítulo de número 27. Glória a Deus. Aleluia. Eu já estou bem. Uns 3 dias atrás tinha dado um negócio no meu joelho, chamado tendinite da pata do ganso. Repreendi no nome de Jesus. Misericórdia mesmo. Sentava uma dificuldade para ficar em pé. Aleluia, está em pé, dificuldade para sentar. Eu falei, Jesus, quando eu ajoelhar na igreja para me levantar, eu gritava mesmo, a benção, a benção. Olha, mas ela foi embora em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos, para nós podermos participar da ceia do Senhor. 1 Crônicas 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, chefe dos pais e os capitães dos milhares e das centenas com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios da turma, que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24 mil. Podeis tomar os vossos assentos. Eu peço agora, desde já, a tua atenção de presente. Hoje eu quero falar sobre 3 coisas. Quantas coisas? 3. Primeiro, a importância de um amigo. Segundo, você não é o que faz. Terceiro, o mover profético nos dias da semana. Vamos trabalhar esta primeira parte. Grave isso. Quem tem o Zai tem tudo. Esse texto, queridos irmãos, que ora lemos, 1 Crônicas, capítulo 27. Se formos meditar até o versículo, aleluia, de número 15, aí estão, queridos irmãos, a lista, aleluia, militar. Sobre a turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel, em turma havia 24 mil. E vai, dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães do exército, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai. E aí vai, o terceiro capitão do exército para o terceiro mês, e vai dando o nome dos líderes. Versículo 15, porque foi as 12 tribos. Então no 15 vai dizer, do duodécimo mês, Reudai, o netofatita de Otiniel, também em sua turma, 24 mil. Sobre as tribos de Israel estavam sobre os Rubenitas, líderes. Agora no versículo 16, a lista muda. Até o 15 vai mostrar o exército. É uma lista do serviço militar, os responsáveis pelo serviço militar. Do versículo 16 ao 24, ela muda. É os responsáveis agora pelas tribos de Israel. Agora vai falar dos príncipes responsáveis pelas tribos. Sobre as tribos de Israel, estava sobre os Rubenitas, líder, Eliezer, e por aí vai. Sobre os levitas, Asabias, e por aí vai. Chega no versículo 24, Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerar, porém não acabou, porquanto viera por isso a grande ira sobre Israel. Assim o número se pôs no registro das crônicas do rei. Versículo 25 muda a lista. Versículo 25, agora essa lista está sobre aqueles que cuidavam dos negócios do rei. Essa lista era daqueles mais próximos. Sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. Sobre os tesouros dos campos, aqueles que cuidavam da cidade, das aldeias, cuidavam das torres. Eles cuidavam, aleluia, das fazendas do rei. Eles cuidavam da agricultura, né? Você vai ver, eles cuidavam ali das vinhas. Se for
colocando mais à frente o versículo, você vai ver o que eu estou dizendo. Cuidava das vinhas, era o pessoal mais próximo, aleluia, ao rei, e eram os executivos, aqueles que trabalham próximos, queridos, ao rei, aleluia, aqueles responsáveis, eles eram ali os executivos, aleluia, que trabalhavam, aleluia, diretamente, aleluia, com as reservas, aleluia, do rei. Isso é interessante. Mas o versículo 32, aleluia, veja como eram os próximos. Vai falar dos conselheiros. Alguém vai dizer, mas isso é nepotismo, está lá o tio de Davi. Não, irmãos, está lá aqueles que eram próximos, habilitados ali, a qual foram separados, aleluia, para trabalhar, aleluia, próximos, aleluia, aqueles que cercavam, aleluia, o rei. Nessa lista do capítulo 27, que estamos aqui, queridos irmãos, em questão, aleluia, Champre, ele vai dizer que Davi, e está no texto, ele tinha 288 mil soldados, aleluia, à sua disposição. Se vocês verem o que lemos no versículo 1, aleluia, se apresentava 24 mil homens, e ficavam por um mês a serviço, aleluia, do rei. Se totalizarmos, fazemos uma conta rápida, vai dar, aleluia, completando o ano, 288 mil guerreiros treinados, habilitados, separados, prontos, aleluia, para o rei. Bastava, aleluia, o rei assim convocar, aleluia, e eles estavam ali, aleluia, prestes, prontos, habilitados a servir. Interessante que a lista que nós demos do 25 até o 31 eram, aleluia, os ministros, eram os chefes, eram aqueles que podemos dizer, aleluia, os executivos, eram aqueles que trabalhavam com dinheiro, eram aqueles que estavam, meus irmãos, aleluia, à frente, aleluia, dos negócios, eram aqueles que tinham a responsabilidade de estar prestando contas, aleluia, ao rei, aleluia, Davi, aleluia, de tudo quanto, aleluia, ele tinha. Estavam lá os conselheiros. Capítulo posterior, nós vamos ver que Davi, ele vai fazer uma grande convocação, aleluia, ele vai chamar todas essas pessoas, aleluia, todos esses líderes, aleluia, do capítulo 27, ele manda chamar os generais, ele manda chamar os príncipes das tribos, ele manda chamar, aleluia, os executivos, ele manda chamar, aleluia, os seus ministros, ele manda chamar todos, aleluia, os mais importantes em hierarquia e responsabilidade, porque iria acontecer, aleluia, uma comunicação do rei, iria acontecer, aleluia, uma comunicação. Qual é o assunto, aleluia, que vemos? A grande convocação. Davi vai comunicar o seu desejo, ele vai chegar e ele vai falar para eles: olha, eu, aleluia, sei de onde o Senhor me tirou, ele me tirou de trás do gado, aleluia, das ovelhas pejadas, eu sei aonde, aleluia, Deus me colocou, eu reconheço a mão de Deus, aleluia, na minha vida, aleluia, olha toda a estrutura a qual o Senhor, aleluia, ele me deu, porém eu vim até diante do Senhor, aleluia, e disse: eu quero, aleluia, edificar estrutura para o Senhor, eu quero edificar templo ao Senhor, eu quero edificar casa ao Senhor. Mas ele vai dizer, mas a resposta do céu foi não. Deus disse: você é homem de guerra, você é um homem, aleluia, experimentado em guerras, a sua mão, ela derramou muito sangue. Ele diz: então, aleluia, o teu filho, aleluia, Salomão, ele vai edificar, aleluia, a casa, o templo, aleluia, em teu lugar, aleluia, o Senhor, aleluia, vai escolher, louvado seja Deus, ao seu filho Salomão. É isso o que acontece. Versículo 31 de 1 Crônicas 27 até o 34, aleluia, nós vamos ver aquela última lista, aonde estavam os executivos, os que tomavam conta das fazendas, os que tomavam conta, aleluia,
anjos do trono, ele delegava para, aleluia, os seus conselheiros, aleluia, do trono, ele delegava para os executivos e para os seus superintendentes. Veja, queridos, mas no versículo 33, aleluia, algo me salta aos olhos e me chama a atenção. Aitofel, um dos mais conhecidos conselheiros do rei, passando ele, vai dizer: Usai, o arquita, aleluia, nessa lista ele é amigo, aleluia, do rei. Olha isso, queridos irmãos, aleluia. No trono ele delegava, mas em outras áreas do palácio, aleluia, na sua intimidade, aleluia, ele falava com o seu amigo, ele falava, aleluia, com Uzai. Então o que eu entendo dessa primeira parte? Que mais, aleluia, que títulos, aleluia, seja amigo, aleluia, do rei. Muitos irmãos têm cargos de ofício, está escrito o texto, mas não tem a intimidade com o rei, percebe? Aleluia. Um diz: eu sou general, outro pode dizer: eu sou superintendente, outro pode dizer: eu sou executivo do rei, outro pode dizer: eu cuido da tesouraria. Olha tudo que o rei vai fazer, aleluia. Ele vem falar comigo, porque afinal eu sou conselheiro, aleluia, do rei. Mas só Uzai podia dizer: eu sou amigo dele, aleluia. Preste atenção, queridos irmãos, aleluia. Há muito tempo eu estou estudando sobre este tema, aleluia. Provérbios 18, versículo 24. O homem que tem muitos amigos, ele pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Haja vista, eu ando interessado neste tema, aleluia. Me propus a fazer uma pesquisa, aleluia, nesse tema, aleluia. Quando se trata, aleluia, de amizade, queridos, quando se trata, aleluia, de amigos, uma pregadora internacional, ela disse uma coisa, aleluia, que de uma lista, aleluia, de 16 itens, aleluia, ela só tinha um item a qual ela se alinhava. Interessante que tem pessoas, irmão, que tudo que você falar, ele está alinhado, ela está alinhada, aleluia. Mas esta serva de Deus, ela disse: eu fiz uma lista, aleluia, como é que eu estou com fulano de tal, como é que eu estou com a família, como é que eu estou no relacionamento, como é que eu estou isso, como é que eu estou aquilo, como é que eu estou no espiritual, como é que eu estou com Deus, como está a minha busca. Ela começou a fazer uma lista. Ela foi sincera, ela disse: meu Deus, só tem um item aqui que eu estou em alinhamento. E o interessante, que ela diz assim, aleluia, esse item, aleluia, a qual, aleluia, ela diz: eu estou em alinhamento, aleluia, de todas essas coisas. Ela disse, aleluia, ela nunca havia se decepcionado com Deus. Ela disse, aleluia, que ela nunca havia se decepcionado com Deus. Muitas áreas estavam mal, muitas áreas não estavam como ela queria, muitas áreas ela estava em falta, muitas áreas ela precisava, aleluia, retornar, retratar, ela precisava buscar, descer, se humilhar, colocar as coisas em ordem, começar novamente. Mas ela disse, aleluia, eu estou bem, aleluia, nessa área, aleluia, com Deus. E ela disse, isso foi interessante, aleluia, porque tudo eu ia falar com ele. Ela disse, isso foi interessante, sabe por quê? Porque na verdade, disse ela, eu não tenho muitos amigos, aleluia, e na verdade, se você analisar na nossa vida, nós não temos muitos amigos, irmão. Amigo, aleluia, dá trabalho, amigo dá tempo, amigo tem que ter investimento, amigo, você tem que estar com ele nas horas melhores e nas horas piores, irmão. Não basta só dizer, não basta só, enfim, vamos lá. Ela disse, eu não tinha muitos amigos, aleluia. Amigo, alguém que você possa fazer confissão, sem medo que ele vai revelar para o seu outro melhor amigo. Eu até acho, irmãos, coisa de Alexandre,
sabe, aleluia, que o teu melhor amigo, irmão, o melhor amigo, ele não poderia ter o direito de ter outro melhor amigo. Eu acredito que deveria ser recíproco isso. É a mesma coisa do camarada falar, essa é minha mulher. Aí ela fala, não, o outro é meu marido. Eu não sei, isso está na minha cabeça, vai ver. A conta, irmão, eu fico observando, a conta não fecha. E quando eu fico analisando, isso é coisa da minha pesquisa. Meu Deus, que amizade linda, que coisa sincera, que coisa tremenda. Eu fico observando de longe. Quando eu me ouso a me aproximar, vamos lá. É interessante. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 5, vamos lá. A Bíblia diz que um homem estava com o seu criado em casa, atormentado, com problemas, precisava, aleluia, ser liberto, precisava ser curado. Ele vem até Jesus, aleluia, e ele vai dizer, ele expõe a situação. Jesus olha para ele e diz, então, eu irei, eu darei saúde. Ele olha para Jesus e disse, eu também sou homem sob, embaixo, autoridade. Eu sou chefe de 100. Eu digo a um, vai, ele vai. Eu digo ao outro, vem, ele vem. Ele diz, dá somente uma palavra no mundo espiritual, que a coisa será resolvida. Aleluia, o meu criado, ele sarará. Algo interessante, queridos, que Jesus olha, a atitude daquele homem, e Jesus ele vai declarar, mas nem mesmo em Israel eu encontrei, aleluia, tanta fé, aleluia. Romanos capítulo de número 13, tem muita gente que é uma bênção, irmão, é uma bênção, e vive sob, embaixo, autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Ele. Pessoas que aprenderam a honrar Deus, aprenderam a honrar a autoridade, são aqueles que vivem no palácio, se apresentam diante do rei, recebem as ordens e as executam, aleluia, recebem os comandos e executam, aleluia. Mas quando o rei precisa de um amigo, aleluia, é o Zai, aleluia, com quem ele vai se encontrar, porque todo rei precisa de um Uzai no palácio, entenda? Eu não estou falando, irmãos, nem vou citar, mas o rei, ele precisa de um amigo. Nós não abrimos mão dos generais, nós não abrimos mão, aleluia, dos líderes, aqueles que foram chamados, aleluia, para liderar, aqueles que foram chamados, aleluia, com encargo, foram chamados, aleluia, como guerreiros, flecheiros, armeiros, aleluia, intercessores. Nós não abrimos mão de quem reconhece a autoridade, mas quando o rei tira a armadura do corpo, a coroa da cabeça, o cetro das mãos, a sandália dos pés, quando ele está desprovido, quando ele está vulnerável, quem ele quer por perto é um amigo. Nessa hora ele precisa do Uzai. Vai dizer, segundo tópico, você não é o que você faz, você não é o que você faz. Como fica nosso relacionamento com ele se ele tirar aquilo que nós fazemos? Como fica o nosso relacionamento com o rei se ele tirar a nossa, aleluia, função? Porque 1 Coríntios 13, versículo 8, olha o que vai dizer a palavra, aleluia, do Senhor. O amor nunca falha, mas havendo profecia, irmão, serão aniquiladas, havendo línguas, um dia vai acabar, conhecimento
Vamos lá, irmãos. Isaías capítulo 2, versículo 4. Olha o que vai dizer o texto bíblico. Ele julgará entre as nações, repreenderá a muitos povos, estes converterão, é aí que eu entro, converterão espada em enxada, e lança em foice. Aleluia! Essa profecia se refere ao milênio. Mas a Bíblia diz em Mateus 6,10: seja feita a tua vontade assim na terra como é. Nós podemos então trazer, aleluia, para o nosso contexto. Nós podemos trazer muitas coisas, aleluia, para os nossos dias. Porque nós não somos lobo, porque nós somos cordeiro. Chegará o dia que os guerreiros abandonarão as suas espadas, as lanças se transformarão em foice. É o que está escrito, irmão. Armas de guerra se transformarão em ferramentas agrícolas. É o que está dizendo. Todas essas funções, aleluia, elas cessarão. Queridos, Apocalipse 14, versículo 14 até o 20. Se nós lermos, vai dizer, se referindo ao juízo final, vai descrever a colheita, aleluia, da terra. Um anjo com uma foice afiada vai dizer, ele é instruído a colher os cachos da videira da terra, e esses frutos serão lançados, aleluia, no lagar da ira de Deus. Mas o profeta Joel, num contexto de guerra, em Joel 3,14, ele vai dizer multidões, no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, está próximo, no vale da decisão. Se voltarmos 4 versículos, olha o contexto, irmão, desse contexto de guerra. Ele vai inverter e ele vai dizer, forjar a espada das vossas enxadas. Você não entendeu? Ele mudou a coisa. Agora ele está dizendo, façam das espadas, aleluia, forjai das espadas das vossas enxadas. Ele está falando, você vai pegar a enxada e ela vai virar espada. Você vai pegar, aleluia, foice, ela vai virar lança. Você não entendeu nada, mas se precisar, está dizendo, enxada vira espada e foice vira lança, e diga ao fraco, aleluia, que eu sou forte, aleluia, está dizendo, não se engane não, porque essa enxada pode virar espada, porque essa foice, ela pode virar lança, está dizendo, irmão, tudo depende do contexto, dependendo do contexto, espada vira enxada, mas dependendo do contexto, vai comigo, entenda, irmão, este raciocínio, porque Hebreus 10 está dizendo que tudo, irmãos, o que está acontecendo é a sombra. O Antigo Testamento vai dizer tudo, é a sombra, aleluia, das coisas, aleluia, futura. Nós vivemos a sombra das coisas futuras. Está dizendo, irmão, aleluia, que tudo primeiro aconteceu no céu, aconteceu, aleluia, no mundo espiritual, e depois, aleluia, acontece aqui embaixo. Ei, você tem fé para crer? Isaías 65, 25, diz o texto, aleluia, que no milênio, aleluia, vai dizer o leão apacentará com o cordeiro, aleluia, o leão apacentarão junto. Irmão, isso é impossível, mas a minha Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível, nós, aleluia, servimos o Deus, aleluia, do impossível, o Deus que opera milagre, o Deus, aleluia, da Bíblia, aleluia, se você crê, aleluia, tudo é possível ao que crê. Se você crê, irmão, tudo é possível. Se você crê, tudo é possível. Passo para o terceiro tópico para orarmos. Pega aí. O mover profético.
nos dias da semana. Apocalipse capítulo de número 4, primeiro, vamos ler. Apocalipse 4, de 1 a 5. Vai dizer o texto: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônico, e o arco celeste, não íris, celeste, o arco da aliança, estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Os irmãos vão colocar ali na tela a menorá. Coloque ali, por favor, e nós vamos entender o que eu estou falando. Isaías, capítulo de número 11. Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 2. Isaías 11, versículo 2, para você entender. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, de conselho, fortaleza, de conhecimento e de temor, os 7 Espíritos de Deus, a qual está retratado aqui em Apocalipse. Para nós entendermos, queridos irmãos, a menorá, ou seja, o candelabro, as 7 lâmpadas, aleluia, de Deus, aleluia, em cada dia, aleluia, da semana, aleluia, porque está representado, se você ver, o domingo, segunda, a terça, a quarta, quinta, sexta e o sábado. Veja que em cada dia, aleluia, da semana, aleluia, o Senhor, Ele nos guarda. Mas a Bíblia diz em 1 de Pedro 5, versículo 8, a Bíblia diz que o adversário, ele anda em derredor. A Bíblia vai dizer que ele anda bramando como leão. A Bíblia vai dizer que ele anda procurando aquele que se possa. Mas a cada dia ele vai. E eu vou lhe dizer, a cada dia, irmãos, começando ali, vamos lá no domingo, o adversário, ele coloca o quê? Ele coloca uma entidade para perseguir o crente, para perseguir o quê? As pessoas. São os espíritos da Grécia, aleluia. Domingo, para nós entendermos o que eu estou dizendo, domingo, ele coloca Apolo, trazendo o quê? Ódio, trazendo o quê? Ira, aleluia. Mas pastor, como reagir então a esse portal desse dia? Veja, na menorá, aleluia, o que vai dizer, aleluia, no domingo, aleluia, como reagir à ira, como reagir ao ódio. Isaías 11:2 está dizendo, com o espírito de sabedoria. Veja que é o primeiro que vem, aleluia, o espírito de sabedoria, porque na semana o espírito do Senhor está no meio. Olha a menorá, na menorá o espírito do Senhor é do meio. Então você vai entender ali, querido, do domingo para cá, o primeiro da lista, aleluia, espírito de sabedoria, para não deixar a ira, aleluia, te manter, para não deixar o ódio, aleluia, te tomar, aleluia. Você fica irado, aleluia, você briga no domingo e você não vem para o culto, aleluia. Então você tem que aprender, aleluia, espírito de sabedoria, aleluia, para mim reagir,
Olha lá, Isaías 11 vai dizer: entendimento. Aleluia, tenha entendimento. Para combater a confusão, para combater a tristeza, você vai ter que agir, aleluia, com entendimento. Esse sentimento está vindo de onde? Aleluia. Por que está se passando isso pela minha cabeça? Eu não estava assim. Da onde vem? Aleluia, do nada. Não, irmão, repreende, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, tenha entendimento do que está acontecendo. Estava tudo bem, estava tudo bom, estava tudo tranquilo. Aí alguém abre a boca e diz: do nada não, irmão, presta atenção. Veja como essas palavras que a gente usa nos engana. Veja como esse jargão que a gente usa nos engana. Do nada não, presta atenção. Vai pensando que é do nada. Vamos lá, irmãos, aleluia. Qual é a causa? Você vai fazer uma predicação e vai repreender essa seta em nome de Jesus. Terça-feira, olha a entidade, irmão. Terça-feira, Áries, trazendo guerra, trazendo contenda. Aleluia. Como que eu vou reagir, pastor, a esse portal? Se você olhar, qual que é o próximo? Espírito de conselho. Espírito de conselho. Aleluia. Olha que a Bíblia diz em Provérbios 24:6. Aleluia, irmão. Que é com conselho que se vence a guerra. É com conselho. Aleluia. Olha, com conselho prudente você faz a guerra. A vitória na multidão de conselheiros, a vitória não é no conselho da multidão, mas é na multidão de conselheiro. Olha como você vence, aleluia, esse portal, aleluia. Quarta-feira, aleluia, para nós encerrar e orar, aleluia, e rapidamente, Odin, comando de Mercúrio, vai trazer o que? Angústia. Procura trazer o que? Lançar frequência. Procura lançar o que? Ansiedade. Mas o que interessa para nós, pastor, como reagirmos, aleluia, a esse portal? Espírito do Senhor. Busca o Espírito de Deus. Busca o Espírito do Senhor. Ora, irmão, aleluia, põe a boca no pó, adora a Deus, chama o Espírito Santo. Ó Senhor, a coisa está pesada, mas vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem. Ora lá, e leva toda a ansiedade, leva toda a tristeza, leva todo o mal, leva. Sai, irmão, desse vale, sai desse buraco, sai desse poço, adora Deus. Ora lá, você não é cão para ficar lambendo a ferida, você é serva de Deus, você coloca o louvor, começa a adorar, começa a exaltar, eu estou começando a sentir Deus, a frequência está melhorando, a frequência ela está aumentando, Deus está repreendendo toda a frequência, aleluia, ruim. Meu Deus, quinta-feira, irmão. Thor, o comando de Júpiter, ele traz amargura e inveja. Como reagir nesse portal da quinta-feira? Olha o que diz Isaías 11, irmão. Espírito de fortaleza. Como que eu venço? Aleluia, amargura. Como que eu venço inveja? Espírito de fortaleza. Não fique, aleluia, só para baixo, irmão. Não fique, aleluia, olhando, aleluia, o que o outro está fazendo, aleluia, o que o outro está vencendo, aleluia, o que o outro está acontecendo, aleluia. Ezequiel 2 está dizendo, aleluia, põe-te em pé, porque eu, aleluia, põe-te
contigo. Josué também, aleluia, ele vai dizer: te esforça, Josué, tem de bom ânimo, Josué, aleluia. É como ele disse: levanta a cabeça, aleluia, e receba, aleluia, da minha parte, medita, aleluia, nas minhas verdades, medita na minha palavra, aleluia. Faça isso de dia, faça isso de noite, você vai ver as coisas vão melhorar por lá, as coisas vão melhorar por lá. Vai se abrir, as coisas vão se abrir, aleluia, os caminhos, aleluia, eles estarão abertos. Eu te darei a terra, o meu Espírito, ele vai com vocês, ele irá com vocês, porque diz ele: sou eu, cumpridor de promessa. Olha o que diz, irmão, porque senão a gente fica aqui, ó, nessa palavra, aleluia, vem comigo, Salmo, aleluia, capítulo 73, aonde ele vai dizer: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja, olha aí, dos nécios, quando na prosperidade dos ímpios, porque não há perto na morte, aleluia, mais firme está a sua força, e nem se acham em trabalho, aleluia, como os outros homens, eles não são afligidos como os outros homens, por isso a soberba, ela cerca como um colar, ela veste-se de violência, como de adorno, e os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração pode desejar, eles são corrompidos, eles tratam maliciosamente de opressão, eles falam arrogantemente, eles põem as suas bocas contra o céu, as suas línguas andam pela terra, por isso o povo, aleluia, dele volta aqui, e água de copo cheio, aleluia, se lhe espreme, e eles dizem: como sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo, eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, e aumentem em riqueza. Olha, na verdade, quem vão, eu tenho me purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo o dia eu tenho sido afligido, castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Mas o 17, ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi, aleluia, até que eu entrei no santuário. Entra no santuário, entra no santuário, aleluia. Tem coisas que você só entenderá no santuário, tem coisas que você só vai entender no santuário. Provérbios 24:10 está dizendo: se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força ela vai ser pequena. Jeremias 10:17 vai dizer: levanta a tua trouxa do chão, levanta a tua mercadoria, tua bolsa, levanta a tua bagagem, aleluia, do chão, porque trouxa do chão é sinal de cansaço, trouxa do chão é sinal de fraqueza, trouxa do chão é sinal de desânimo. Mas hoje diz Deus: levanta essa trouxa do chão, porque Ele está te ajudando, Ele está te ajudando, Ele está te ajudando. Recebe aí. Ele diz, Joel 3:10, diga ao fraco, diga ao fraco. Sexta-feira, vamos lá, irmão. Sexta-feira, quem é? Sexta-feira. Sexta-feira é o prodígio, entidade da sensualidade. Sexta-feira, irmão, é ela que sai, é ele, é esse espírito que sai. A pessoa vai trabalhar segunda-feira, vai todo funcionário. Vai na terça, vai todo funcionário. Mas você já imagina, na sexta muda as vestes, na sexta muda os perfumes. É sexta, irmão, sextou. É na sexta que o marido não dorme em casa, é
festa, aleluia, que as coisas se estendem. Essa entidade que pega as pessoas na sexta-feira para lançar na sensualidade, aleluia, para derrubar, aleluia, pessoas, aleluia, é essa entidade, aleluia, que ataca, aleluia, nesse portal da sexta-feira. Mas o que interessa? Como reagir a esse portal da sexta-feira, pastor? Espírito de conhecimento, espírito de conhecimento. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. João 8,36: diz o Filho do Homem: se ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oséias 4, versículo 6: o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Como é que eu venço, aleluia, esse portal, aleluia, aleluia, é me movendo no mundo espiritual com conhecimento, é entrando no mundo espiritual com conhecimento. O conhecimento determina como você se move. Eu não quero saber, não quero ter conhecimento, eu só quero ir para o céu. O conhecimento determina como você se move. Mas vamos lá. Sábado, último para nós orarmos. Sábado, Saturno é o looping do tempo. Faz a vida andar em círculo e nunca sair do mesmo ciclo. Como reagir, pastor, a esse portal? Como reagir a esse portal? Olha o que diz Isaías 11:2. Qual que é o último? Espírito de temor, aleluia. Espírito, aleluia, do temor, aleluia. Agora, olha, da melhorar, olha que coisa interessante, irmão, aleluia, que vai dizer ali, aleluia, o texto, aleluia, sagrado. O primeiro é o espírito de sabedoria. Ele vai se conectar com o espírito de o espírito de sabedoria ali, ele vai se conectar com o espírito de temor. O que a Bíblia diz em Jó 28, aleluia, que o temor do Senhor é o o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aleluia. Aquele irmão que tem o temor, aleluia, esse é o princípio da sabedoria. Eu não vou colocar meu pé aqui, aleluia. Ela tem o que? Ele tem o que? Temor. A Bíblia está dizendo, esse é o princípio da sabedoria. A pessoa diz assim: ó, esse aqui não é meu lugar, aleluia, estou saindo fora, aleluia. O que a palavra diz? É o princípio da sabedoria. Olha, irmão, que interessante. O segundo, aleluia, é entendimento. O entendimento, ele se conecta ao conhecimento. Olha que coisa, irmão, aleluia. A Bíblia diz em Lucas 24:45: e abriu-lhes o entendimento, aleluia, para compreender, aleluia, as escrituras. Se você acreditar, Deus, aleluia, ele vai abrir, aleluia, o teu entendimento. Ele vai abrir o entendimento, aleluia, porque está conectado, aleluia, ao conhecimento, aleluia. Agora, irmão, o espírito de conselho, ele vai se conectar à fortaleza. Olha isso, irmão, pode ver aí, olha aí. Ele vai se conectar a... Eu fiquei analisando o espírito de conselho se conectando à fortaleza. E nós dissemos o quê? Que aonde há conselho, aleluia, a gente forte. Aonde há conselho, aleluia, a gente de pé. Aonde há conselho, aleluia, a gente prudente. Aonde há conselho, aleluia, a gente maduro.
conselho, aleluia, de Deus. Eu nunca vos deixei, aleluia, de anunciar, aleluia, todo o conselho. Se você acredita, aleluia, nessa palavra, se coloque em pé. Vamos orar. Cadeira, irmãos, fala de trono. Cadeira fala de trono. Sofá fala de sala. Muitos conhecem o rei no trono, mas poucos conhecem o rei na sala. No campo eu quero ser usado, mas na sala eu quero ser usado. No campo, irmão, nós queremos ser usados, mas aleluia, na sala, aleluia, nós queremos, aleluia, ser usados. Aleluia, aonde está, irmãos, os usados? Será que tem usados aqui hoje? Será que tem usados aqui hoje? Será que tem usados aqui hoje? Será que tem amigo, aleluia, do rei, aleluia, aqui hoje? Porque o Senhor disse: eu não vos chamarei mais servos, aleluia, mas vos chamarei amigo, porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, aleluia, mas aos amigos, aleluia, aos amigos é revelado, aleluia, a Bíblia diz: o segredo do Senhor são para aqueles que o temem, aleluia, aqueles que são, aleluia, os amigos. Hoje o negócio não é com quem está no quartel, hoje o negócio, aleluia, não, meu Deus, alguém tem que entender, Senhor, hoje o negócio é para quem se aceita na sala. Hoje o negócio é com as Marta, é com as Maria, hoje o negócio é com Lázaro, o negócio é com quem abre o coração e deixa ele entrar. Ele diz: eu estou na porta, aleluia, e eu bato. Se abrir o coração, aleluia, eu entro, aleluia, porque me convém entrar, aleluia. Hoje é negócio com aqueles que querem ter, ó Pai querido, intimidade. Hoje o teu nome é Uzai. Hoje o teu nome é Uzai. Hoje o teu nome, ele é Uzai. Hoje, aleluia, você é convidado e convidada, aleluia, para ser amigo do rei, ó Pai querido, Deus eterno. Só quem é amigo do rei. Obrigado, Senhor Jesus. Exaltamos, ó Pai, teu nome, Senhor. Glorificamos, ó Pai, ao Senhor. Senhor, teus filhos agora, Senhor, não são mais servos, ó Pai, mas são, ó Pai, amigos, chamados, ó Pai querido, aleluia, para a intimidade. Hoje eles vencem, ó Pai querido, eles entram, ó Pai querido, aleluia, eles vencem a porta do relacionamento e entram pela porta da intimidade. Vai confirmando, papai, vai confirmando, eterno, vai confirmando, Deus querido. Sim, ó Pai querido, vai confirmando a vida dos teus filhos, ó Pai querido. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Iremos, ó Deus, participar, ó Pai querido, da mesa, ó Pai, do Senhor, participarmos, ó Pai, da ceia, ó Pai querido, do Senhor, ó Pai amado, ó Deus eterno. Obrigado, Jesus, tu és lindo, Pai, tu
maravilhoso. Vamos estar fazendo a leitura, irmãos. Ajuda 1 Coríntios 11, versículo 23. Partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido pela vossa referência e memória da cheia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a nosso Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 8. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come este pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajudais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajudei para o juízo, condenando ele convosco. Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, queridos, pelo pão. Deste momento, o Senhor simboliza o corpo do Senhor. Ó Pai querido, estamos, ó Pai, em obediência à Tua palavra, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte, ó Pai, para buscar a Tua igreja, Senhor. O Teu povo estar aqui, Senhor, em obediência à Tua palavra. E todos, ó Pai, que amam, Senhor, de participar, recebam, ó Pai querido, vida, aleluia, espiritual, recebam forças, aleluia, da parte, ó Pai, do Senhor. Ó Pai querido, é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, no santo nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui pode assentar a igreja, vai ajudar o irmão, aleluia, Jefferson, aleluia. Quem vai ajudar o irmão Jefferson? Pode ser, aleluia, glória a Deus. O nosso irmão Marquinhos, amém? Louvado seja Deus.
Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Podem participar todos.
Glórias a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podem participar todos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Mais uma semana, papai. Mais uma semana. Mais Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai, nos guardado. Que o Senhor venha, Pai querido. Ó Deus, nos revestido. Que o Senhor venha, Pai querido. Aleluia, cuidado. Ó Pai querido desta casa. Louvamos, ó Pai, ao Senhor. Louvamos ao Senhor. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele. Ora mancho de balabada, raçobe de cada remover de maia. Ora la balabada, raçobe de camancho de balabada, raçobe de camancho de balabada de bacaia. Obrigado, Jesus, tu és lindo, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Ora la bande camancho de balabada, raçobe de caia. Ora la balabada de bacaia. Exaltamos, ó Pai, o Senhor. Agradecemos, ó Pai querido, ao Senhor, ó Pai querido. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, por fortalecer as nossas forças. Obrigado por nos fortalecer, Papai querido, Deus eterno. Obrigado, Senhor. Ele nos guarda na semana. Recebe a proteção do Senhor. Recebe a proteção do Senhor. Recebe a proteção do Senhor. A cada dia da semana Ele te guarda. A cada dia da semana Ele está contigo. A cada dia da semana. A cada dia da semana. A cada dia da semana Ele te reveste. A cada dia da semana eu não te deixarei. A cada dia da semana eu mostrarei a minha bondade. A cada dia da semana. Para cada portal há uma vitória de Deus. Para cada portal há uma manifestação do céu. Para cada portal, aleluia, Deus enviará seu anjo. Para cada portal
contigo, Ele está conosco. E eu quero dizer, é no dia bom e é no dia mau. Ele está dizendo, eu me faço presente, ei, eu me faço presente. Oramancho rebande recane rebaia. É a Ele que exaltamos, é a Ele, irmão, é a Ele, é a Ele, é a Ele. Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso pavilhão. Anaramancho rebande recane rebaia. Continuaremos adorando. Oh, continuaremos exaltando. Recebe força, recebe força, recebe força, recebe força. Tudo que temos, Senhor, tudo que temos recebido, temos buscado dele. Ele tem força para você no dia de hoje. A adoração, ela continuará, aleluia, na igreja do Senhor. Te adoramos, ó Pai. Não seremos vencidos pelos obstáculos, não seremos vencidos pelos obstáculos. Quem está comigo? Não seremos vencidos, aleluia, pelos obstáculos. Quem está comigo? Não seremos vencidos pelos obstáculos. A poder do sangue do Cordeiro, vai. Uma adoração a Ele, uma adoração a Ele, uma adoração a Ele, uma adoração a Ele. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ei, saímos da dimensão de guerra. Ei, nós estamos na presença dEle, na presença dEle, na presença dEle. Oh, Senhor, Tu és lindo, Pai, Tu és lindo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, louvamos o Teu nome, Papai querido. Obrigado porque nós participamos da mesa do Senhor. Obrigado, Pai, porque recebemos, ó Pai, o direcionamento, ó Pai, da Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Pai, pelo Teu carinho. Obrigado, Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Ora, baraba, candaraba, essa